glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro lugar, Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vamos orar para a gente iniciar esse apegando-se, né, às Escrituras. A gente está aí estudando o livro de Êxodo e hoje a gente vai estar no capítulo 3, Êxodo 3. E aí eu quero antes orar, né? Orar aqui para a gente iniciar esse estudo. Senhor, obrigada, Deus, obrigada por esse dia, obrigada por mais esse dia, Senhor, por mais essa semana. Jesus, obrigada porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, Jesus, que nos ensina todas as coisas, Pai. Eu oro para que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã a respeito desse capítulo de Êxodo, que o Senhor traga toda a inspiração, toda a revelação daquilo que está no teu coração, Deus, daquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje, através desse capítulo, através das Escrituras. A tua palavra, ela é luz que ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra ela é o nosso alimento, é o nosso pão fresco de cada manhã. Obrigada, Jesus. Eu oro para que venha toda a iluminação do Teu Espírito Santo, trazendo sabedoria, discernimento do que o Senhor quer nos ensinar. Nos ensina, Deus, a nos apegar às Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Primeiro, a gente vai dar um resumo aqui, né, do que a gente estudou no domingo passado. Esses vídeos, eles ficam lá no YouTube da Anglicana ZN, depois vocês podem até ver, quem perdeu, quem quiser ver de novo, dá uma curtida lá, né? E aí a gente vai expandindo o estudo da palavra a outras pessoas, né, que não estão aqui nessa sala hoje, mas que vão ouvir esse estudo um dia, né? Então, a gente viu em Êxodo 2, semana passada, a gente viu o nascimento de Moisés, né? A gente viu que Moisés nasceu numa época tão difícil, numa época em que o faraó havia
dado um decreto, né, de jogar, de matar todas as crianças, os meninos, no Rio Nilo. E aí a gente vê que Moisés nasce exatamente nessa época desse decreto, e a sua mãe, Joquebede, né, faz ali um cestinho de junco, de material ali, veda uma madeira, mas veda aquele cesto, né? Parece uma arcazinha assim, né? Fechadinho, coloca aquele bebê ali dentro. E aí a filha do faraó encontra esse bebê, né? Vê que é um menino dos hebreus e pega esse menino para criar. E aí a irmã de Moisés está sendo gravada assim. A irmã de Moisés é, vê, né, aquela cena daquela uma filha do faraó pegando aquele bebê ali e diz: Olha, eu tenho uma pessoa que pode amamentá-lo e tal, e que era a própria mãe, né, de Moisés. Então, a gente viu ali que Moisés passa um tempo da sua infância sendo amamentado e cuidado pela sua mãe verdadeira genética, né, que é a Joquebede. E aí a gente vê que depois a mãe entrega, né, quando ele já é crescido, já passa um tempo, então ela devolve esse menino para a filha do faraó e Moisés passa ali 40 anos naquele palácio, sendo criado ali pelo faraó, como neto do faraó, né? E estudando ali tudo sobre os egípcios, sendo aculturado, né? Pelos egípcios ali, questão de estudo e ciência, tudo. Ele foi. A gente viu domingo passado que ele cresceu, né, e se destacou. Moisés viveu assim de forma que ele recebeu muita sabedoria ali da ciência do Egito, né? Mas aí a gente viu que ele teve aquele episódio que ele matou um hebreu quando ele viu ali que ele estava sendo injustiçado, vamos dizer assim, maltratado por um egípcio. E aí Moisés vai e mata o egípcio e então ele foge do Egito, né? E porque ele percebe que foi descoberto, né? E temeu, né? Ali o faraó queria, né? Falar com ele, pegar Moisés, como é que ele mata um oficial egípcio. Mas aí a gente vê que tudo é um propósito de Deus, né? Essa fuga, vamos dizer assim, de Moisés ali do Egito. Na verdade, é tudo um propósito de Deus, um trabalhar de Deus na vida de Moisés. E aí a gente viu então, no capítulo 2 que Moisés foge para a terra de Midian, que é uma terra, né, de um dos filhos de Abraão. E ali ele encontra algumas mulheres e ali, essas mulheres levam ele, então, ao seu pai, que é o sacerdote de Midian, que é o Jetro, e ele se casa com uma das filhas, que é chamada Zípora. E a Bíblia diz aqui que ele também teve um filho chamado Gerson. Então, esse é o resumo, né? Moisés, ele está agora aqui, nesse contexto que a gente vai iniciar, Êxodo 3, ele está vivendo na terra de Midian, não está mais no Egito, ele está casado, já tem um filho, né? E ele está ali na terra do seu sogro, Jetro. Então a gente vai agora para Êxodo, capítulo 3. Pega seu café, pega para você ficar bem acordado. Pega um cafezinho, pega uma água, né? Se ajeita, pega a Bíblia, vai lá na Bíblia, pega uma caneta, um lápis, aquele iluminador para a gente estudar mesmo. Aqui não é só ouvir. Aqui é a gente estudar, porque depois a gente vai compartilhar aqui, viu? Vamos lá, para a gente. Vou ver se depois eu faço até uma prova com vocês. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, gente. Vamos lá. Então, Êxodo 3, a gente vê aqui Moisés. Aqui ele já estava com 80 anos. Veja só. Ele tinha saído do Egito com 40. Ele tinha passado já 40 anos, um velhinho, né, de 80 anos.
Ele estava ali levando uma vida tranquila com a sua esposa, né, e o seu sogro Jetro, né? E a gente vê que ele estava ali sendo pastor, né, de rebanhos, de ovelhas. Então vamos lá, Êxodo 3:1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse capítulo aqui eu não vou ler rápido assim todos os versículos. Eu vou ler um versículo, aí eu vou comentar e aí sim a gente vai seguindo, porque senão eu me perco. Então eu queria só reforçar aqui, veja, Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, né? Ele agora estava naquela terra de Midian, então a gente sabe que os israelitas eles eram pastores de ovelhas, né? Quem lembra, né? Então, Moisés estava ali, pastoreando as ovelhas do seu sogro, levando uma vida tranquila. E aí, um dia, ele levou o rebanho para o outro lado e chegou a esse monte Horebe. E aqui a Bíblia diz que é o próprio Moisés escrevendo, né? O livro de Êxodo, ele fala o Monte Horebe, o monte de Deus. Essa designação, assim, quando ele fala o monte de Deus, ele estava aqui antecipando o fato, né, de que aquele monte seria o local onde Deus haveria de se manifestar de forma especial através da sarça ardente, não é? Mas também esse Monte Horebe era conhecido como Monte Sinai, que também era um monte, foi um monte onde Moisés se encontrou ali com Deus e Deus deu a Moisés as leis, os 10 mandamentos, né? Então, o Monte Sinai era também, o Monte Horebe era também chamado Monte Sinai na Bíblia, né? E eu fui pesquisar também esse Monte Horebe, porque eu fiquei na minha cabeça, eu já ouvi falar desse Monte Horebe. E esse Monte Horebe, eu fui ver que lá em 1 Reis 19, vocês só anotem, eu não vou ler assim toda a história, mas foi nesse Monte Horebe que Elias teve uma experiência profunda e transformadora com Deus, né? Quando ele foge da ameaça de Jezabel, quem conhece a história ali, Elias, ele se refugiou em uma caverna, né? Ele estava com medo de Jezabel, das ameaças dela, depois de ele ter matado ali os profetas esqueci o nome. Os profetas de Baal. Isso, os profetas de Baal, né? Então, ele também teve uma experiência com Deus ali no Monte Horebe. Deus fala com Elias nesse Monte Horebe, né? Deus tira ele da caverna. Deus fala com ele. É um capítulo lindo, se vocês puderem ler depois, 1 Reis 19, né? Então, seguindo aqui a nossa leitura, no versículo 2 diz assim: Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, né? Que lindo ali. Então, a sarça, a gente veio falar mais na frente um pouco sobre ela, mas era um arbusto, um espinheiro, um pé de espinheiro ali no meio do deserto, uma moita, vamos dizer assim, como, né, uma moita. Então, que ele viu ali que queimava, estava em chamas e não se consumia, né? Mas o que aconteceu aqui, eu quero falar desse anjo do Senhor, quando ele fala que ele fala que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, né? Então, os estudiosos falam que o que aconteceu ali naquele monte foi o que chamamos de teofania. Teofania é uma manifestação visível de Deus. É quando Deus aparece de forma visível, né? E em algumas passagens da Bíblia do Antigo Testamento, mesmo aqui que a gente já viu, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, né? Que ele se manifesta alguém de modo visível e tão especial, né? Inclusive agora aqui na sarça, quando ele se revela ali a Moisés. E a gente já viu esse anjo do Senhor tendo encontros preciosos com pelo menos duas pessoas aqui, que a gente já estudou sobre isso.
Eu trouxe dois aqui. O primeiro foi com Jacó, quem lembra? Em Gênesis 32, né? Onde Jacó luta com um homem durante a noite e mais tarde esse homem é chamado de o anjo do Senhor. Jacó lutou ali e ele toca, né, na coxa de Jacó, desloca a coxa, né? Jacó ali luta com ele e diz: Olha, eu só saio, só vou soltar você se você me abençoar, se você me der a minha bênção, né? E ali naquele encontro do anjo do Senhor com Jacó, o nome de Jacó é mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, né? A gente já estudou isso, eu só estou relembrando aqui, mas foi esse encontro, esse anjo do Senhor apareceu de forma maravilhosa para Jacó, e agora esse anjo do Senhor estava se revelando ali também, se apresentando de forma tão especial para Moisés. E também a gente viu esse anjo do Senhor, essa figura, né, que é o próprio Deus de forma visível ali conversando com esses, né, tendo esse encontro com eles, com Abraão naquele episódio também de Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercede, fica ali naquele diálogo, né? Senhor, se tiver 10, ainda assim o Senhor vai queimar tudo, o Senhor vai poupar os 10, né? Ah, e se tiver só 5, se tiver só um, então a gente vê aquele diálogo, aquela intercessão ali de Abraão por Sodoma e Gomorra, com aquele anjo ali, né? Então, eu trouxe isso aqui para a gente ver que quando ele vem, quando Deus aparece, há um encontro, há uma transformação, há uma revelação por parte do Senhor. Vou chegar mais na frente nisso, né? Mas eu peguei aqui, sim, aí o versículo 3 Moisés diz assim, eu estou em Êxodo 3 para quem chegou aí, né? Êxodo 3 ele diz assim, Moisés fala, que impressionante, ele pensou, né? Que impressionante, que a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Algumas versões diz, ele se aproximou, ele estava ali com as ovelhas, né, no deserto, então, provavelmente ele nunca tinha visto um episódio desse, né? Imagina, você está passeando com as suas ovelhinhas, você vê lá o arbusto pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e o fogo que não se apaga, que fogo é esse? Então, ele se aproximou. E eu vou só ler aqui um comentário de dois estudiosos que eu li, que eu achei maravilhoso, compartilhar isso com vocês, né? É, diz assim: alguns entendem que a sarça ardente seja uma referência ao povo de Israel, um povo perseguido, mas não consumido. Sobre isso, D.L. Moody escreve que, assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim a sarça ardia e não se consumia, pois Deus estava lá. Outro comentarista é o M. Henry, ele fala assim: o fogo não estava em um cedro alto e majestoso, mas em um arbusto com espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas do mundo, assim como Moisés, que naquele momento era apenas um simples idoso, fracassado, um pastor de ovelhas no deserto. Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda. Assim, eu também eu fiquei pensando nesse comentário do Henry, porque ele fala assim, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, poxa, Deus podia ter escolhido uma árvore grande ali no deserto. Se devia ter uma outra árvore, um cedro, algo grande naquela época, né? Para tocar fogo, um fogo que fosse grande, algo grandioso, uma chama assim. Mas Deus escolhe um arbusto pequeno, de espinho, um pezinho de espinheiro, uma moita, né? Para ficar ali queimando. Então, isso é muito profundo para nós, assim, sobre o modo como Deus faz, como Deus escolhe, como Paulo diz, né? Deus escolhe as coisas
fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, Deus, ele tem isso, né? Ele nos mostra, olha, não é como vocês imaginam ou veem, mas é como ele vê, né? Ele desce, ele se revela através de um arbusto de espinheiro no meio do deserto, um negócio queimando. É algo surreal, é algo sobrenatural, realmente, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é soberano. Então, vamos lá, ver, seguindo aqui, né? O capítulo o capítulo 4 diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, o Senhor que estava ali queimando naquela sarça, né? Que fala antes, o anjo do Senhor, agora diz o Senhor, né? Então, aqui é a própria teofania mesmo, é o próprio Deus ali presente. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Ai, que coisa maravilhosa, né? Deus chama ali Moisés pelo nome: Moisés, Moisés. E ele diz: Eis-me aqui. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uau, né? Eu já ouvi muito esse versículo. A gente às vezes fala, né? A gente chega num lugar, assim, numa vigília, aí tira a sandália do pé, que esse lugar é terra santa. Ah, você está pisando na terra santa, né? E aqui eu queria trazer esse entendimento do que é essa terra santa. Por que que Moisés precisava tirar as sandálias? Porque o lugar onde ele estava era terra santa. Vamos ver aqui, né? A taça ali queimando chamou a atenção de Moisés, né? Então ele resolve se aproximar. Então ele estava ali ligado, aquilo chamou a atenção dele. E aí no meio dessa sarça a gente vê que Deus chama ali Moisés, né? E ele diz: Eis-me aqui. E ele diz: Tire as sandálias dos seus pés. E quando ele diz isso, porque a terra que você está pisando é terra santa, não tem a ver com a terra, não tem a ver com o lugar, não é algo assim místico, sabe? Assim, ah, esse lugar é santo, essa terra é santa, essa cruzinha é santa, essa não é não é a coisa em si, né? A terra em si, mas é a presença de Deus que santifica aquele lugar. O lugar por si só não é nada, mas quando a presença de Deus vem, se torna uma terra santa. Não é um local físico. Se é um local físico, se a presença de Deus está, é um lugar santo. É uma terra santa, porque a presença de Deus está ali, né? E aí eu fiquei pensando que nós somos essa terra santa, porque nós trazemos dentro de nós a presença de Deus. A presença de Deus. Então, o lugar que a gente chegar deve ser um lugar santo, sim, porque ali chegou a presença de Deus com a gente, né? Então, assim, é, de novo, não é uma água santa, não é um copo santo, não é uma coisa santa. Ah, eu vou, não é isso. É a presença de Deus, é a reverência da presença de Deus, palpável ali naquele lugar, que faz aquele lugar santo. E aí a gente tira a sandália numa atitude de reverência, porque a presença do nosso Deus está ali, a presença dele é real, a presença dele toma todo o espaço. Então, a presença de Deus é que santifica o ambiente, não é o ambiente por si só, né? Me estendi um pouco aqui, mas vamos lá. Então, a gente vê também que quando Deus se revela a Moisés, Deus dá instruções para que ele cumpra um propósito, né? Junto com a revelação vem o chamado. Não é só a sarça queimando, mas é
a presença de Deus ali, o chamado de Deus para Moisés, e aquele encontro vai ser transformador, porque vai mudar a vida de Moisés. É um encontro que traz junto consigo um chamado, um propósito, uma visão, né? Não é um encontro comum, vamos dizer assim. E aí, seguindo aqui no versículo 6 diz assim: Disse ainda. Deus, né? Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quando Deus se revela ali, né, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Deus estava dizendo assim: Eu sou o Deus da aliança. Eu tenho uma aliança com vocês, com o meu povo israelita, né? E Moisés teve medo disso, Moisés teve medo de olhar para Deus. E aí, a gente vê que quando Deus ele se manifesta na nossa vida, a gente pode tremer, a gente pode pular, a gente pode gritar, a gente pode sorrir, né? A presença de Deus é algo tão maravilhoso. Mas essa presença não é só para isso, né? Não é só para a gente pular, gritar, se alegrar, mas ela traz consigo uma transformação. Um encontro com Deus, ele nos transforma, não tem como. Não tem como a gente sair do mesmo jeito, né? Ele traz um sentido maior, ele nos revela o propósito para as nossas vidas. Então, essa coisa do temer esse encontro, né, quando a presença vem, ela traz um quebrantamento, né, um reconhecimento de pecado. Poxa, esse Deus santo está próximo de mim, esse Deus tão grande, tão santo, está perto de mim, né? E aí eu fui ver aqui em alguns casos onde isso aconteceu também. Eu vou só passar aqui para a gente não. Pedro, né? Pedro, quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, né? Jesus, ele tem ido pescar e não tinha pescado nada, e depois Jesus diz: Vai, lança a tua rede. Ele vai, traz um monte de peixe, e aí ele reconhece que é Jesus, o ressuscitado que está ali diante dele. Ele se quebranta ali, ele diz: Eu sou pecador, né, Senhor, né? Assim, ele reconhece ali o Pedro homem, o Pedro humano, o Pedro pecador ali diante da santidade de Jesus, né? Foi assim com Isaías, quando Deus se revela a Isaías, está lá em Isaías 6. Vocês podem ver, ele vê Deus no alto e sublime trono e tal, e ele na hora, né, a expressão dele é: quem sou eu, né? Eu sou um pecador, né? Assim, e aí Deus toca em Isaías, Jeremias também, com tantos outros, a gente pode ver que esse encontro com Deus, ele traz esse quebrantamento, né? Esse reconhecimento da santidade de Deus. E aí, vamos lá, seguindo aqui. Meu Deus, Êxodo 3:7. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Então, aqui nesse versículo 7, a gente vê que Deus, ele viu a opressão do povo do Egito. Mas ele também escutou o clamor. Então, havia um clamor do povo de Israel. Veja que esse povo tinha se passado 400 anos, mas ainda assim, esse povo ainda guardava a aliança, ainda se lembrava, né, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, havia essa confiança, essa fé, essa esperança, e eles clamavam a esse Deus. Embora estejam no Egito com vários deuses, eles clamaram ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Deus não só viu essa opressão, como Deus ouviu o clamor. E aí o versículo 8 diz: Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Eu acho que esse é o momento assim do filme, né? Onde a gente está assistindo, vê aquele sofrimento, sofrimento daqui a pouco. Tá! Deus desce e diz: Olha, acabou, basta. Esse é o tempo da salvação, da libertação do meu povo. Eu vi e ouvi a aflição do povo, né? Então, Deus aí no versículo 10 diz: Vá, pois agora eu envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uau, meu Deus do céu, né? Deus disse a Moisés que haveria de enviá-lo ao Faraó para que ele pudesse tirar os filhos de Israel do Egito. E aqui, gente, Deus ele não diz assim para Moisés: Ó Moisés, você vá, eu vou enviar você ao Faraó e você vai tirar o seu povo, os israelitas, né, do Egito. Ele diz: Você vai tirar o meu povo, o povo de Deus. O povo não era de Moisés, o povo era de Deus, né? Aquela obra que Deus estava designando para Moisés. Não era uma obra de Moisés fazer, era uma obra do próprio Deus. O próprio Deus estava ali dizendo: Olha, é o meu povo e eu te escolhi como libertador desse povo, como um instrumento, né, para você libertar esse povo. Mas o verdadeiro libertador sou eu, é Deus. O verdadeiro guia, o verdadeiro mentor dessa obra é Deus, Moisés. Você vai ser um instrumento, mas o povo é meu, né? Então, é assim com a gente. A gente às vezes está numa obra e a gente pensa que a obra é nossa, né? Ah, é o meu evento, é o meu projeto. É não, minha gente. O projeto é de Deus. O projeto é de Deus, né? Eu fiz igual a Kátia agora, o projeto é de Deus. E aí, quando é de Deus, a coisa flui, né? Deus abre o caminho no deserto e tudo flui, né? Porque é Deus que está ali na frente. Mas aí vamos lá. Moisés, porém, respondeu a Deus, versículo 11: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, né? E aí eu imagino que Moisés com certeza deve ter pensado, porque veja, o faraó era a pessoa mais importante e poderosa do Egito. A gente já viu isso aqui, né? Ele era o próprio rei, e o rei na barriga e o rei mesmo. Então, ele era aquela pessoa, inclusive ele tinha sido, né, responsável ali, feito aquele decreto para matar, ele tinha escravizado os israelitas. Os israelitas prestavam serviços a ele, né, porque construíam cidades, então era um povo que era ali bom para o faraó manter ali escravizado, né? Então, Moisés deve ter sentido o peso desse chamado ali nessa hora, né? Quando ele fala, quem sou eu? Realmente, quem sou eu, né? E esse quem sou eu ficou na minha cabeça também. Quem sou eu? E você pode estar perguntando assim: quem sou eu? Talvez Deus esteja chamando você para uma grande obra e você fica assim: quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? Sou tão pequena, sou tão falha, sou tão pecadora, sou isso, sou aquilo, né? E aí, mas o que eu escrevi aqui e o que Deus me inspirou para falar nessa manhã é o seguinte: se você pode perguntar, quem sou eu? Né? E eu sinto Deus dizer isso para você: você é um vaso de honra escolhido por Deus para realizar grandes coisas. Deus, ele está com você e isso basta. E isso basta, né? Não é você que vai fazer. Deus vai usar a sua pequenez, mas é Deus que está com você. No versículo 12, Deus afirmou assim: Eu estarei com você, Moisés. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Ou seja, Deus disse: Eu estarei com você. Pronto. Eu estarei com você.
e ponto. Eu vou estar com você. Você não vai fazer. Deus não está chamando a gente de forma irresponsável para a gente fazer algo sozinho. Deus não dá algo na nossa mão para a gente fazer tudo só e Deus dizer assim: ó, faça aí que eu estou aqui no meu alto e sublime trono, olhando você. Não, ele vai junto, ele desce, ele vai junto. Esse descer é só figurativo, porque na verdade ele está em todo lugar, né? Deus está em todo lugar, inclusive dentro de mim e de você. Então, ele diz: Eu vou estar com você, né? E aí ele diz a Moisés: Olha, vocês vão me prestar culto nesse monte Sinai aqui, né? Nesse monte Horebe, nesse monte aqui que essa sarça está ardendo, é o mesmo monte em que ele vai lá reunir o povo e dar os mandamentos a Moisés, onde a face de Moisés brilha, enfim, vai chegar mais lá na frente. Mas o importante saber aqui é que, de fato, Moisés sozinho não era capaz de fazer nada daquilo, como nós não somos, né? Ninguém é. Mas com Deus nós faremos proezas. Eu gosto muito desse versículo de Daniel. Eu não me lembro qual é o versículo, mas ele diz assim, no livro de Daniel, Daniel fala: Com o meu Deus faremos proezas. Com o nosso Deus nós faremos. O povo de Deus se tornará forte e fará proezas. O povo de Deus, o povo que caminha com Deus é um Deus forte, né? E aí a gente vê assim, eu fico pensando, poxa, Deus poderia fazer tudo só, né? Mas Deus escolhe fazer parceria conosco. Ele fez uma parceria ali com Moisés. Então, no versículo 13 diz aí, Moisés perguntou: E quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Né? Moisés, ele antecipa ali uma pergunta que certamente seria feita pelos israelitas, né? Os israelitas com certeza iam dizer: quem lhe mandou aqui? Quem é esse Deus? Né? E ele sabia que quando chegasse ao Egito, dizendo aos israelitas que teria sido enviado pelos deuses de seus pais, né? Os filhos de Israel, então, desejariam saber qual era o nome desse Deus. E na antiguidade, né, o nome de alguém tinha um significado muito mais profundo do que para a gente hoje. Naquele tempo, o nome não era apenas algo que designado assim, para uma pessoa: seu nome é fulano, seu nome", mas tinha essa importância, carregava algo do caráter, da personalidade, né? Até do chamado mesmo da pessoa. Então, saber o nome de Deus, o significado ali era importante para eles, né? E Deus diz ali no versículo 14: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: O eu sou me enviou a vocês, né? Aleluia. E isso aqui a gente já viu ali em Gênesis, também com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se apresentou como Senhor a eles. Em Gênesis 12, 7, em Gênesis 26, quando ele se revela a Isaac, em Gênesis 28, quando ele que revela a Jacó, ele fala: Eu sou o Senhor, né? Que significa o Yahvé. Em hebraico, o nome de Deus é Yahvé. Né? Deus é chamado por todo o nome: Elohim, Adonai, El Shaddai, Jeová Jireh, né? E aqui ele diz: Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Tipo assim, olha, Moisés, você vai dizer: eu sou o que sou. Vocês podem confiar, porque eu sou o Yahvé, o Senhor. Eles vão poder confiar em mim, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que me enviou a vocês, né? Esse é o nome de Deus para sempre. O versículo de 15 fala isso, né? Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Eu sou, eu sou, eu sou o que sou, né? Eu sou o ilimitado, o soberano, o Deus do impossível, eu sou. E aí, seguindo a leitura, aqui, o versículo 16 vai dizendo assim: Vá, reúna as autoridades, Deus dizendo a Moisés: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão,
de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi que eles têm sido o que tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o versículo 19 diz: Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, né? Então, Deus já estava dizendo ali para Moisés: Olha, o rei do Egito não vai deixar vocês saírem, mas eu vou usar a minha mão forte sobre eles, né? E aí a gente vai ver lá na frente os milagres, os sinais, os prodígios que Deus faz, né? As 10 pragas e tudo, e como Deus ali usa a mão forte para se manifestar ali no meio do faraó e dos egípcios, para tirar aquele povo daquela escravidão, para livrar o seu povo, né, da escravidão. E o versículo 20 fala, então, finalizando aqui, né, indo para os finalmente, versículo 20 fala: Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão, todas as mulheres, né, israelitas, pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata, de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos, em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Amém. E assim a gente termina esse capítulo, né, de Êxodo 3. E aí, eu queria falar aqui como a gente vê o encontro de Deus com Moisés ali. Esse eu acredito que realmente tenha sido o primeiro encontro de Moisés ali com Deus, na sarça ardente. Ali ele se encontrou com o Senhor, né? Aos 80 anos, na sua vidinha ali, normal, comum, como qualquer um de nós. Mas esse encontro muda a vida de Moisés. Deus estava dando ali para ele uma missão. Deus estava chamando ele para um propósito maior. Deus estava chamando ele para ser o libertador ali dos israelitas, para fazer uma parceria com ele nessa libertação, né, dos israelitas, do povo de Deus. E aí a gente vê que Deus dá tudinho. Deus diz a Moisés o que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso, né? Você vai falar com as autoridades, eles vão levar você até o faraó, ele não vai deixar você ir, eu vou feri-los, né? Eu vou mostrar as minhas maravilhas diante deles, né? E ainda diz assim: vocês não vão sair de mãos vazias. É o favor do Senhor, né? A gente vai ver lá na frente todas essas coisas se realizando, tudo isso se concretizando, né? E como Deus vai usar os ouros, as pratas, tudo que ele recolhe dos egípcios, né? Como é, como bênção ali, né? Como recursos que eles vão utilizar mais na frente, né? Na construção até do tabernáculo e tudo mais. Então, a gente vê como Deus, ele faz, né? Ele não deixa a gente sair de mãos vazias, né? Ele restitui, é o Deus de restituição. E aí, é, eu queria só voltar aqui para vocês, vou usar 2 minutos aí de vocês dos comentários, mas eu vou voltar aqui para vocês. Eu não lembro, eu lembro que eu falei no domingo passado sobre o discurso de Estevão, lá em Atos 7, né? E eu vou passar aqui rapidinho para vocês,
o que diz lá em Atos 7, 30 a 35, sobre esse episódio. Estevão falando ali, discursando. É outro livro que eu recomendo, viu, gente? Outro capítulo, Atos 7. Leiam porque é maravilhoso. Então, vamos lá. No versículo 30 diz assim: isso é Estevão falando, né? Ele diz assim: passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu enviarei de volta ao Egito. Esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, né? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que tinha lhe aparecido na sarça. E, e isso é lindo, né? Você vê que essas coisas a gente está lendo em Êxodo 3, foi isso que eu li aqui. E Estevão está discursando lá em Atos, no Novo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus, é, Estevão fala isso ali em Atos, no capítulo de Atos. Ou seja, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, né? E é esse envio, olha. Escutem, porque o Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje, né? E aí, para finalizar mesmo agora, eu queria só dizer para vocês uma frase que tinha na camisa, né, do pessoal que fez a missão da BSSM. E a gente escuta muito essa frase lá na BSSM, que fala assim: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus, porque eu e você hoje somos esse arbusto, esse espinheiro, mas que queima o Jesus, porque ele está dentro da gente. Então, a minha oração hoje, depois de ler esse capítulo, é que eu e você sejamos uma sarça ardente, vibrante, cheia do fogo do Senhor, que a gente possa levar pessoas a ter esse encontro com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim como nós tivemos. Deus conta com a gente. Você é uma sarça ardente de Deus, né? Eu sou uma sarça ardente do Senhor, em nome de Jesus. E aqui eu finalizo, gente, para a gente ouvir vocês aí, os comentários, né? Vamos lá, quem quiser falar, abre o microfone, levanta a mão, faz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, Dani, Já peraí, passei Dani. na frente aí de alguém. Peraí, Dani, já vou entrar só para falar uma coisa pequenininha, mais linda, que eu vi aqui. Quando descreveu esse cenário lindo da sarça ardente, eu encontrei um comentário que diz assim: do 1 ao 10 desse capítulo, é o cenário para a reorientação de vida de Moisés. Está estruturado aí. Gente, eu achei isso porque todo mundo sabe, né? Que é 40, 40, 40 anos para cada coisa. Mas, assim, é muito forte isso, né? Então, ele, por tudo que ele passou, a gente fica imaginando, né? Com toda aquela formação, com tudo, que aqui para algum outro lugar, né? Deus tinha um plano tão perfeito, né? Salvá-lo do rio. Então, assim, aí é o famoso, por isso que diz, é o chamado, é tudo, mas é a reorientação de vida de Moisés. Quantas vezes, com que idade? 80 anos. Às vezes eu reclamo, pai, eu vou fazer quase 70 e cadê? E não sei o quê. Nada. Você ainda tem muito tempo pela frente, filha. Ainda tem coisas para acontecer. E só uma curiosidade, que esse nome, Yahvé, né, foi o nome apresentado aí. Aí diz aqui,
que isso é o nome que é mais usado no Antigo Testamento e aparece 6.700 vezes no Antigo Testamento. Eu digo, não acredito, não. Tudo isso para, por exemplo, Elohim aparece 2.500 vezes. Gente, é o nome mais usado, é Yahvé, né? O nosso Deus poderoso, nosso Deus do nosso Amém. coração. É Ele que habita em nós e dá esse poder todo. Vamos embora, senão não dá tempo de todo mundo falar. Obrigado, lindo, emocionada. Aninha, Dani tinha levantado a eita. mão. Dani Ah, sai. não, Ah, então deixa. Vai, Daninha. Peraí, Lari. Vai, Daninha. Vê, eu estava aqui assistindo e quando você falou uma palavra, Aninha, sabe quando aquela coisa assim, as luzezinhas se acendem? Quando você falou sobre espinho. E aí, na minha cabeça, na hora, me veio a, o link com Jesus, né? A questão da coroa de espinhos e até o fato de ser uma moita, de ser uma árvore pequena, né? Que não chama atenção, que não é nada grandioso, podia ser uma palmeira maravilhosa, né? Mas aí é, isso trouxe para mim a figura de Jesus, né? Porque a gente sempre entende que o Antigo Testamento aponta sempre para ele. Então, para mim foi assim, como uma revelação que Deus trouxe ao meu coração, né? Assim, tô querendo ser teóloga não, mas só falando da impressão do meu coração. E a outra coisa é que essa semana eu faço um devocional diário e aí ele falou exatamente sobre essa passagem de Moisés, né? E como Deus desafia Moisés, né? Deus coloca diante de Moisés esse desafio e ele acha 1.000 motivos, né? No próximo capítulo a gente vai falar ainda mais sobre isso, 1.000 motivos para não fazer, né? E aí o questionamento que ficou para mim, e aí que Deus falou mais uma vez agora, né, nessa manhã, foi quais são os medos, né? O que é que está me impedindo? O que é que eu não estou conseguindo ver, né, para que eu possa fazer aquilo que Deus tem me chamado a fazer, né? E aí lembrar que Ele é o Deus, eu sou o que sou, né? Eu sou o Yahvé. Então, não há o que temer, né? Quando está tudo nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de tudo. É isso. Amém, Dani. Isso mesmo. Lari. Oi, amadas. Bom dia. Ana, eu quero lhe dizer que esse estudo de hoje, a presença de Deus, muito forte. E quando você começou a declarar quem era Deus, senti uma força tão grande, amiga, tão grande, que eu me emocionei aqui na presença e como você, como ele está te usando, como é que ele está na sua vida e como é que ele transmite, como a força dele chega. E eu quero agradecer, porque é uma bênção ser essa pessoa que transmite com tanta força a palavra de Deus e como chega e toca nossos corações. Então, assim, para dizer que assim chega foi, parecia que eu estava sendo jogada, assim, e da força da palavra de Deus. Então, podia deixar de falar isso, né? E assim, como você tem sido, assim, as conexões, né? Porque diz que os mistérios de Deus estão na palavra, né? Mas cabe a gente, né, a revelação desses mistérios. Então, essa conexão das palavras, essa conexão que você fez com Estevão, né, junto com Moisés, e, enfim, tem sido assim muito, muito reveladora. Mas só para comentar assim, nesse último momento, quando você falou do que Deus disse dos despojos, né? Que os israelitas, né, iam, né, sair com os despojos
ai meu Deus, do Egito, e o que me veio assim, como Deus é o justo juiz, que a gente não precisa fazer nada. Ele está à frente, ele sabe a hora da separação, ele sabe a hora do joio do trigo, ele sabe da hora quando ele deve dar para você. Então, assim, nossos corações estão entregues a ele, porque ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Então, essa confiança reiterada no Senhor e que também essa conexão real que ele era ontem, ele é hoje, ele será para sempre. E esse encontro que eu acho que você falou é teofonia, Ana? Que você disse que é teofonia, esses encontros, Teofania, teofania. teofania, né? Então, obrigada por isso, porque prazer, teofania. Então, assim, então, então a questão da teofania, eu não sei se a gente pode dizer que esses encontros, essas experiências que também temos com Deus, como foi ontem na sala de cura, se também pode ser uma teofania, porque é uma experiência viva, né? Que de uma forma ou de outra ele se manifesta. Não, a gente não teve assim ele falando, né? Ele com a Sácia, mas você vê é, na transformação, na cura e na afeição das pessoas o agir de Deus. Então, eu não sei se pode ser uma espécie, mas se a gente não pode chamar disso, mas que assim a manifestação dele é muito poderosa, né, diante de nós. Olha, deixa eu só falar aqui, em Hebreus, né, em Hebreus 1, diz que, assim, a gente já viu também aqui em Hebreus, que Deus, no tempo passado, Deus falou de diversas formas através dos profetas, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, né? Jesus é a própria teofania, Ele se encarnou, né? O Verbo se encarnou, o Deus encarnado. Então, hoje a gente pode ouvir a voz de Deus, né, através de Jesus. Jesus fala conosco. A gente pode ter esses encontros, não só esporadicamente lá, não, mas toda vez que a gente se coloca para perto, se aproxima dele, né, e fala com ele, ele fala com a gente. Assim, essa vivência, esse privilégio que a gente tem hoje, né, de viver isso, de ter essa experiência de ver Deus assim, né? E outra coisa, Lara, que você falou, que eu também tinha visto aí, essa questão, porque eu fiquei pensando, poxa, eles ainda, além de sair, ainda saem de mãos cheias, né? Mas eu fiquei pensando, Deus é tão justo, porque aquele povo, ele trabalhou como escravo, eles não tinham direito a salário, a nada, então não era roubo, ou não era, tome agora, não, era justo. Era justo, eles tinham, Exatamente, era a né? Eles justiça, não era assim, exatamente. toma aí os bichinhos, coitadinhos, não. Eles mereciam aquilo, eles foram escravizados, eles não receberam. Então, Deus ali, além de tirar eles, ainda restitui, né? Aleluia, vamos lá, quem mais? Abel, vá. Não, me chamou a atenção o versículo 19, sabe? Que ele diz, eu sei, que Deus fala que eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E Deus, quando às vezes nos chama, né? E mesmo, ele já está falando aqui que vai ser difícil, mas que ele vai agir, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu estou com você, né? Ele vai agir. E muitas vezes a gente acha isso, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando realmente, né, aquele chamado é de Deus, por mais que aparentemente venha alguma coisa difícil, mas Ele está conosco, né? Então Ele vai nos dar esse direcionamento para superar tudo aquilo, assim. E isso me chamou bem a atenção, porque Ele nos chamou e não disse que seria fácil. Ele disse: chamei, estou aqui mandando, não vai ser fácil, mas eu estou com você, né? É isso. É verdade. Esse eu estarei com você é tremendo, né? Porque assim, realmente não é fácil.
Não, Não, não ia ser, não nem ia ser, né? fácil. Mas a gente Mas vê é, ali Deus dizendo, ó, eu vou estar com você, né? Eu vou fazer isso, isso e isso. E a gente vai ver aí o que é que vai acontecer. né? Verdade. Amém, gente. Se alguém quiser mais falar, senão a gente vai chamar o pastor aqui, 9 horas, né? Para nos abençoar ainda mais. Olá, gente, bom dia. Olha, que coisa maravilhosa, né? Sabe que assim as pessoas perguntam: "E aí, quem é o assim personagem seu favorito na Bíblia?" Sempre tem essa pergunta, né? Aí a gente antes, lá no início, a gente estava vendo, né? Aí a gente vê Noé, eu disse, ah, não, meu personagem favorito é Noé. Aí a gente vê Abraão, eu disse, não, meu personagem favorito é Abraão. Aí você vê José, eu disse, não, meu personagem favorito é José. Como eu aprendo com José? Aí, de repente, a gente vem para Moisés. Aí eu digo, ah, não, meu personagem favorito é Moisés. Como cada um, de uma maneira especial, a sua história fala de uma maneira especial, porque, na verdade, não é sobre personagens, né? É sobre o Deus que atua através desses personagens, né? Que é o mesmo Deus. E essa história, assim, né? Ainda tem muita coisa aí, né? Ainda vem muita coisa pela frente, né? Essa parte que nós tivemos hoje. Gente, como encanta, como a minha assim traz uma alegria, né? A gente cada vez mergulhar, como cada um falou, assim, às vezes é um detalhe, uma palavra que chama atenção naquele dia, naquele momento. Então, eu louvo a Deus por esse espaço aqui, né? Por estarmos tendo essa oportunidade de, de na palavra a gente poder aprofundar, né? Apegar-se às escrituras é isso, né? A gente tem esse desejo de ir um pouco mais além. Obrigado, gente. Obrigado, Ninha. Vamos orar, vamos colocar aqui. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra disponível, Pai, porque a tua presença disponível, o teu espírito em nós nos oferece encontros diários, permanentes. Nós podemos ter encontros permanentes, verdadeiros contigo, Pai. E se um encontro com Moisés mudou completamente a face de um povo, a história da humanidade, nós não podemos desperdiçar os tantos encontros que estão reservados contigo, Pai. Obrigado por essa liberdade. Queremos viver a plenitude de cada encontro contigo e poder desfrutar, Pai, da tua presença. Dá-nos um domingo na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Ótimo domingo para vocês. Jesus abençoe. Deus abençoe. Amém, até já. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Tchau. Tchau, Oh, Deus tchau. será que a abençoe gente pode dizer você. que a paz de ontem, na nossa oração, pode ser a teofania de Deus na nossa vida? Amém. Amém. Eu acho que foi lá. Eu acho que